título da minha apresentação desta tarde foi Desmond Ford, um liberal. Muito bem, vamos orar. Querido Pai do céu, oramos para que o Teu Espírito nos guie nesta tarde. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça e dá-nos entendimento. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Vou começar falando sobre liberdade religiosa com um artigo na revista Liberty, escrito por Charles Mills. Ele disse: "Eu sou um cristão adventista do sétimo dia. Isso significa, entre outras coisas, que eu guardo o sábado bíblico. Contratei um homem para aparar meus campos. Nunca pedi para ele trabalhar no sábado, o que considero ser o dia de descanso de Deus. Eu já havia dito isso a ele antes, e ele parecia estar de acordo. Mas agora, enquanto eu dirigia minha van para buscar meu amigo, comecei a pensar sobre a situação. Nós não temos a mesma fé. Nossas visões de mundo são diferentes em vários aspectos. Mas e se eu quiser que ele acredite como eu acredito? E se eu pudesse criar regras rígidas que o obrigassem a guardar o meu sábado bíblico? Alguns cristãos bem-intencionados promovem exatamente esse conceito. Eles querem que o governo apoie seus dogmas cristãos, dizendo que para tornar nosso país grande novamente, precisamos dar força política às crenças religiosas. Virei-me para o meu amigo e disse: "Deixe-me te perguntar uma coisa. Esse negócio do sábado em que estou tão focado, e se eu conseguisse pessoas suficientes em Washington, D.C., para verem as coisas do meu jeito, para convencê-las de que trabalhar no Santo Sábado de Deus, um trabalho que poderia facilmente ser feito em qualquer outro dia da semana, não só vai contra o ensinamento bíblico, mas é uma atividade criminosa. E se eu pudesse criar a doutrina do sábado, a lei do país, e ter o poder de ditar o que você pode e não pode fazer no sábado, você concordaria com isso?" Ele pensou por um instante e depois balançou a cabeça negativamente. "Não", disse ele, "isso não estaria certo." E eu insisti: "E se por causa do que as Escrituras me dizem sobre como devo viver minha vida, eu convencesse os legisladores a ignorar quaisquer direitos civis que você possa ter e exigisse que você acreditasse da mesma forma que eu pratico minha fé? Isso seria aceitável?" Mais uma vez, meu amigo pensou por um momento. "Não", disse ele, "isso também não estaria certo. Religião é algo pessoal. Nisso podíamos concordar 100%. E é nesse conceito que devemos fundamentar toda crença e todo dogma. A prática religiosa é pessoal, não corporativa. As convicções religiosas devem derivar de razões pessoais, de convicções pessoais. Olhe para o mundo em geral. Na última contagem havia cerca de 4.200 religiões. Cerca de 1/3 delas são religiões cristãs. Os cristãos baseiam suas crenças na mesma Bíblia que seguramos em nossas mãos ao entrarmos na igreja em qualquer dia. Estamos convencidos, é o sábado. Contudo, nossas religiões são bem distintas, com visões de mundo diversas. Mas há aqueles que querem transformar a adesão a princípios religiosos na lei do país. E, portanto, deve-se levantar a questão: de qual religião e de qual interpretação da doutrina devemos basear nossas leis? Um pregador de TV? Um político piedoso? O país em que vivo, os Estados Unidos da América, tem feito um trabalho razoavelmente bom em manter igreja e Estado separados. E aqueles que não se consideram cristãos são livres para buscar sua própria salvação sem intervenção do governo. Religião é, e sempre deveria ser, algo pessoal. Essa é a verdadeira essência da liberdade religiosa. Bem, esse é um bom conceito. É isso que acreditamos ser a liberdade religiosa. Mesmo sendo o aspecto mais importante de viver em um país com muitas religiões, na verdade não vivemos mais em tempos normais e pacíficos, não é? As coisas não são mais como eram quando estávamos crescendo.
Desde 1947, logo após o início da era atômica, membros do Boletim dos Cientistas Atômicos criaram o relógio do juízo final. Talvez você já tenha visto isso. Isso mostra o que eles acreditam ser o quão perto estamos do fim dos tempos, de nos autodestruirmos. Desde 1947, ele foi ajustado 23 vezes, com a recente redefinição do relógio para 2 minutos para a meia-noite. Isso representa um estado de ameaça elevado. Segundo a organização, em 2017, os líderes mundiais falharam em responder de forma eficaz às ameaças iminentes de guerra nuclear e mudança climática, tornando a situação de segurança mundial mais perigosa do que era há apenas um ano. Se isso já não fosse assustador o suficiente, e quanto aos asteroides? Os cientistas nos dizem que apenas o impacto de um asteroide poderia causar danos imensos ao nosso mundo. Ainda pior, hoje vivemos em um mundo onde viajar entre continentes é algo comum. Todo mundo está indo para todos os lugares. A capacidade de espalhar doenças é maior do que nunca. Surtos de doenças fazem parte do nosso cotidiano e, dadas as circunstâncias certas, podem ameaçar a nossa própria existência. A revista Time publicou uma matéria de capa em maio de 2017 intitulada "Aviso, não estamos prontos para a próxima pandemia". Eles estavam certos. E se patógenos naturais já não fossem assustadores o suficiente, os humanos conseguem fazer um ótimo trabalho destruindo o mundo sozinhos. A Nuclear Threat Initiative alerta que, grama por grama, as armas biológicas são as armas mais letais já produzidas. Produzir rapidamente e transformar esses agentes em armas faz parte do nosso tempo, da nossa situação, da nossa vida. A verdadeira questão não é se essas ameaças são ou não credíveis. O que importa é que a percepção é de que elas podem ser ameaças credíveis. A ideia é, deixe as pessoas temerem essas possibilidades, e as massas abrirão mão de qualquer direito à liberdade religiosa em troca de segurança. Quem está diante da perspectiva de aniquilação nuclear ou qualquer outro tipo de aniquilação? Bem, somos nós. E quem não escolheria a segurança em vez da liberdade religiosa? Em caso de emergência, a liberdade fica em segundo plano. Quanto maior a emergência, mais para trás ela fica. E, antecipando o que quer que nos aguarde nos Estados Unidos, o governo desenvolveu um plano que você não vai acreditar. O que fazer em caso de uma emergência drástica? O que fazer se houver alguma coisa, e isso é uma citação de uma reportagem de notícias. Desde respostas a desastres naturais até um ataque catastrófico ao território nacional, os militares têm um plano de ação pronto para ser executado caso qualquer um desses incidentes ocorra. Eles também elaboraram um plano detalhado caso um apocalipse zumbi atinja o país. Você ouviu isso? Um apocalipse zumbi. Temos um documento chamado Contra a Dominância Zumbi, elaborado em 2011 como parte de um programa maior de treinamento geral para qualquer tipo de emergência nacional. O relatório dizia que a hipérbole envolvia a dominância zumbi. Por escrito, um plano como esse serviu como uma ferramenta de treinamento muito útil e eficaz. O que fazer em caso de qualquer emergência, seja causada por humanos ou pela natureza? As agências de aplicação da lei doméstica irão lidar com isso. Qualquer ataque será tratado até que a lei marcial seja declarada. Até que a lei marcial seja declarada, as leis irão mudar. Esse é o ponto. Em uma emergência suficientemente direta, um novo conjunto de leis entra em vigor e a liberdade será uma das primeiras vítimas. Certo, vamos mudar um pouco de assunto aqui. Significativamente, uma base está sendo construída neste exato momento para mudar nossas leis, se necessário. Nas últimas décadas, o movimento religioso ganhou amplo poder político,
com uma agenda claramente declarada de desmontar a cláusula de estabelecimento da primeira emenda da Constituição, que exige a separação entre Igreja e Estado. Desmantele essa cláusula. Essa proteção constitucional nos permitiu a todos nós existir livremente. Nos Estados Unidos da América, podemos praticar nossa religião da maneira que escolhermos. Desde a confirmação do juiz Brett Kavanaugh, pela primeira vez na história da Suprema Corte dos Estados Unidos, esse movimento conquistou uma maioria significativa. Naquele tribunal, desde a morte de Antonin Scalia, o defensor mais aberto e eloquente da agenda anti-establishment na Suprema Corte tem sido o juiz Clarence Thomas. Thomas não demonstra nenhum remorso em relação às suas opiniões. Ele se juntou a Scalia em opiniões divergentes que desconsideravam o princípio jurídico bem estabelecido de que o governo deve ser neutro, não favorecendo uma religião em detrimento de outra. O juiz Thomas acredita que não é uma violação da Constituição o governo favorecer a religião em detrimento da irreligião, ou as religiões monoteístas em relação a outras religiões como as politeístas. E essa rejeição do princípio da neutralidade do governo em relação a todas as religiões, viola quase 200 anos de separação entre Igreja e Estado. Se a posição declarada de Thomas se tornasse lei, isso voltaria a diferenciar religiões monoteístas e politeístas. Quem são eles? Budistas, hindus, ateus? Eles estariam em desvantagem legal oficial em nosso país. Isso os tornaria cidadãos de segunda classe em nossa sociedade. Ele afirmou explicitamente que, em sua opinião, a Constituição não proíbe um governo estadual de estabelecer uma religião oficial do Estado. Bem, era assim no início dos Estados Unidos. Você iria para um estado se favorecesse uma religião, para outro estado se favorecesse outra religião. Maryland e Virgínia eram exemplos dessa diferença no nosso desenvolvimento constitucional inicial. Ele acredita que a cláusula de estabelecimento dá aos governos estaduais autorização constitucional oficial para estabelecerem suas próprias igrejas estaduais. E isso se tornou um tema de muita discussão atualmente. Thomas se tornou um dos juízes da maioria com opiniões aparentemente semelhantes. Uma análise cuidadosa das posições expressas de todos os membros conservadores da Corte leva à conclusão de que eles têm os mesmos objetivos básicos: apagar os direitos de um grupo seleto de cristãos de controlar o discurso religioso no país para trazer outro grupo de cristãos ao domínio e às custas de todos os envolvidos. Certo? Então vamos nos afastar das interpretações legais da Constituição para os desenvolvimentos de base com os quais estamos envolvidos hoje. O que são movimentos de base? As atitudes dos cristãos, as atitudes das pessoas na sociedade que acreditam que é. De onde virão as pressões religiosas para negar a liberdade religiosa? Virão do povo, do próprio povo, repare, não da Suprema Corte, não de um presidente democrata ou republicano, mas do povo. É daí que virá. As águas estão se agitando, e este é um artigo que apareceu há algum tempo, novamente na revista Liberty. As águas estão se agitando, mais do que nunca em comunidades por toda a América. Elas já estão assim há bastante tempo. Numa tarde, lá na metade do século XIX, fiquei surpreso ao ver folhetos curiosos colocados ao lado dos boletins semanais do culto em uma igreja evangélica local. Ao folhear o panfleto, ficou claro para mim que alguns religiosos haviam assumido para si o papel de julgar os méritos espirituais de todos os candidatos esperançosos concorrendo a uma variedade de cargos municipais e estaduais. Os candidatos eram avaliados de acordo com o quanto eram percebidos como alinhados a uma determinada lista de exigências religiosas. Alguns candidatos eram sumariamente descartados porque nenhum cristão de consciência poderia votar neles. Outros eram elogiados e fortemente recomendados. Você provavelmente já viu alguns desses, talvez até tenha recebido pelo correio também.
Sim, os sinais de que algo desconfortavelmente poderoso já estava em movimento, que ressoava na sociedade daquela época e que não diminuiu. Expressões como maioria moral, coalizão cristã, direita religiosa tornaram-se termos cada vez mais familiares no léxico público. Políticos astutos e estrategistas de campanha foram rápidos em perceber os benefícios de cortejar igrejas e comunidades de fé. Por sua vez, alguns líderes religiosos e leigos tornaram-se vulneráveis ao apelo do poder e da influência política. E assim começou a dança, um romance de compromisso, de rotulação, de polarização que acabaria manchando todos os participantes. Boas intenções foram soterradas pela fraqueza humana e pelas tentações do poder temporal. A fusão de uma agenda nacionalista de fé e política de identidade estava surgindo, enquanto uma parte considerável da comunidade de fé e políticos astutos manipulavam uns aos outros como marionetes. O que há de errado com esse quadro? Diante de Pilatos, Jesus disse: "Meu reino não é deste mundo." Independentemente disso, impulsionado pela mídia falada, onde os apresentadores podem parecer tanto entretenedores quanto comentaristas políticos, evoluiu um curioso híbrido de conservadorismo político e religiões, para manter as ondas do rádio vibrando em um diálogo desconcertante de alarme, frustração, raiva e mantras pessoais. Indivíduos são rotulados e demonizados, enquanto o público fiel é mantido em constante estado de irritação e angústia. Uma coisa é certa: esses comunicadores conhecem seu público-alvo e quais temas polêmicos devem abordar. Até 2004, o país estava no auge de outra eleição, e me lembro de encontrar casualmente amigos em um supermercado local. A esposa, de repente, mas de forma agradável, disse, do nada: "Eu não sei como algum cristão poderia votar em um democrata." Fiquei bastante surpreso com a afirmação e sabia muito bem que por décadas cristãos votaram livremente em democratas ou republicanos. Não disse nada. O namoro entre o conservadorismo político e amplos setores da comunidade de fé, impulsionado por discursos, rádio, mídia e retórica, transformou-se em seu próprio tipo de religião. Inúmeros jovens cresceram nesse clima instável, com a percepção de que o cristianismo e uma determinada vertente do conservadorismo político são uma e a mesma coisa. Um artigo de 1996 dizia: "Se Deus nos abençoa apenas como republicanos ou democratas, tanto a política quanto a religião estão com problemas." De alguma forma, nos Estados Unidos, muitos esqueceram que o cristianismo não é nem republicano nem democrata. Há crentes em ambos os lados do espectro político. Um artigo recente dizia: "É a história mais estranha como tantos evangélicos perderam o interesse pela decência. E como uma tradição religiosa chamada pela graça passou a ser definida pelo ressentimento. O cristianismo é o amor ao próximo." Ou perdeu seu caminho? A hipocrisia, a polarização, o discurso de ódio, a bajulação descarada por influência política e os princípios comprometidos arrastaram o nome de Cristo pela lama. Para quê? Domínio, poder político, um lugar no governo, cadeiras na Suprema Corte, um esforço para criar o próprio reino. Quase passando despercebidos nesse clima contemporâneo tenso, estão os objetivos influentes do dominionismo, a ideia teocrática de que, independentemente da vertente teológica, dos meios ou do cronograma, Deus chamou os cristãos conservadores para exercer domínio, controle sobre os outros, assumindo o controle das instituições políticas. Essa linha de pensamento surgiu nos anos 2000 e busca essencialmente, por meio da influência religiosa e política, construir sua versão de uma civilização cristã na América. Agora, a razão evangélica para acreditar nesse dominionismo, ou como é conhecido por alguns, nacionalismo cristão, que é o mesmo conceito, tem sido a crença de que é nosso dever, seu e meu, preparar o mundo para a vinda de Cristo.
Ele estabelecerá seu reino nesta terra, provavelmente no centro, seja na Palestina, em Jerusalém ou nos Estados Unidos. E é nosso papel, profeticamente, preparar o caminho para que ele estabeleça seu governo. Essa é a crença deles. É por isso que eles são tão insistentes de que isso deve acontecer, porque, segundo a crença deles, essa é a única maneira de Jesus voltar a esta terra. Uma visão distorcida do grande conflito entre Cristo e Satanás. Voltando a este artigo. Considere a Nova Inglaterra colonial do século XVII e os infelizes cidadãos expostos ao ridículo, presos em cepos de madeira na praça da cidade como punição por faltarem à igreja, ou o indivíduo que podia ter a língua perfurada por uma broca de metal por reincidência em blasfêmias. Esse era um curioso senso de piedade e justiça, aplicado pelos primeiros colonos que eles próprios haviam fugido da intolerância religiosa na Europa. Ou considere Roger Williams, doente, fugindo pelos bosques de inverno cobertos pela neve acumulada da Nova Inglaterra. Ele respeitava a consciência individual. Para Williams, uma religião forçada não era religião. As tragédias que ocorrem quando religião e poder político se unem mancham as páginas da história. Todas as pessoas, independentemente de seus sistemas de crença, raça ou convicções políticas, sangram da mesma forma. A humanidade para com o próximo é pisoteada quando mortais se colocam no lugar de Deus. Eu não reconheço o Cristo que foi inserido no atoleiro religioso dos dias de hoje. Ele não se assemelha em nada ao Cristo do Novo Testamento. Esse Jesus está obscurecido pelas disputas de poder religioso e político de hoje. Meu objetivo aqui não é atacar indivíduos ou partidos políticos, mas alertar que, ao tentar estabelecer uma base moral em nossa nação, podemos, na verdade, estar afastando as pessoas de Deus. É quase como se esse desdobramento moderno tivesse manchado o nome de Cristo e do cristianismo a tal ponto que muitos seguidores de Jesus sugeriram que os crentes usem outros termos além de cristão ou evangélico. A palavra evangelho significa boas novas. A palavra grega evangelizo significa trazer boas novas, as boas novas da salvação em Cristo. Partidarismo político tem prejudicado a capacidade dos evangélicos de perseguirem o que deveria ser o cerne de sua missão, compartilhar as boas novas do Evangelho. E o artigo conclui dizendo: um jovem crente afirmou: sinto que estou em uma batalha constante com meu pai, simplesmente para lembrá-lo de que pessoas negras pobres são pessoas. Muçulmanos fugindo da Síria são pessoas, e eles têm valor e dignidade inerentes como filhos de Deus. Em abril de 2017, o proeminente apresentador de talk show egípcio Amir Adib ficou sem palavras após assistir a uma colega entrevistar uma viúva cristã copta cujo marido havia acabado de ser morto em um ataque terrorista. A mulher enlutada falou sobre o agressor com palavras que deixaram o apresentador e milhões de pessoas nas ondas do rádio atônitos. Estou dizendo a ele, ela disse, que Deus te perdoe e nós te agradecemos. Também que ele te perdoe. É difícil odiar aos pés da cruz. Eu reconheço isso, Jesus. Por favor, devolva-me minha religião. Foi assim que ele terminou seu artigo. Agora, para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar cerca de 160 anos. Outra época em que grupos religiosos independentes diziam que precisávamos, para resolver nossa crise religiosa de hoje, precisamos nos tornar uma entidade denominacional legal. E isso estava acontecendo durante o período da Guerra Civil, na mesma época em que o desenvolvimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia estava começando. A missão declarada deles era tornar o cristianismo a religião legal dos Estados Unidos. Lembre-se, 160 anos atrás, por meio de emendas constitucionais que tornariam isso absoluto. Eles formaram a National Reform Association, a NRA, e a National Reform Association.
Eles diziam que o pecado original da nação foi ter deixado Deus fora da Constituição, e esse pecado, segundo eles, permitiu a escravidão, e Deus estava punindo a nação por não tê-lo incluído na Constituição. Esse movimento ganhou força nas décadas seguintes e começou a promover legislações sobre o domingo. E pessoas foram presas e obrigadas a trabalhar em gangues de correntes porque violaram essa legislação dominical. Ellen White dedicou um capítulo inteiro de seus fundamentos da educação cristã ao perigo do envolvimento político. Jones teve que ir ao Congresso para falar diretamente sobre uma lei dominical que teria entrado em vigor durante sua vida. E agora aqui estamos nós, um século depois, e esse movimento ressurgiu. Teve um período de declínio, mas se reergueu e conquistou a lealdade de muitos cristãos sinceros. De que forma tudo isso impactou o adventismo do sétimo dia? Há uma história muito interessante no livro de Esdras. Você pode pegar sua Bíblia? Vamos ler um pouco dessa história. Os israelitas estavam reconstruindo Jerusalém e o templo nesse período, depois que haviam retornado daquela época do cativeiro babilônico, e estavam tentando fazer tudo certo dessa vez. E então lemos em Esdras capítulo 4 sobre como eles foram abordados por amigos vizinhos que perguntaram como poderiam ajudar. Esdras capítulo 4. Vamos ler os 3 primeiros versículos. Agora, quando os adversários de Judá e Benjamim, por favor, reparem nessa palavra adversários, ouviram que os filhos do cativeiro estavam construindo o templo ao Senhor, Deus de Israel, eles vieram até Zorobabel e aos chefes das famílias. Eles disseram: deixem-nos construir com vocês, pois buscamos o seu Deus assim como vocês. E oferecemos sacrifícios a ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos trouxe para cá. Mas Zorobabel, Jesua e o restante dos chefes das famílias de Israel lhes disseram: vocês não têm nada a ver conosco para construir uma casa ao nosso Deus. Nós mesmos juntos construiremos para o Senhor, Deus de Israel, como o rei Ciro, rei da Pérsia, nos ordenou. O que está acontecendo aqui? Os samaritanos, seus vizinhos logo ali do outro lado da fronteira, uma fronteira totalmente não autorizada, eram o resultado da combinação de casamentos mistos entre colonos pagãos que haviam sido trazidos de volta à Palestina. Com o remanescente que havia sobrado das 10 tribos que ficaram na Galileia. Então temos uma situação de casamento entre aqueles que haviam negado a Deus e aqueles que o adoravam. E em Israel, capítulo 4, seus vizinhos honestos estavam pedindo para ajudá-los. Deixe-nos ajudar vocês a construir o seu templo. Por que eles disseram não? Bem, precisamos voltar ao livro de Deuteronômio para descobrir Deuteronômio capítulo 7. É quando Moisés falou algumas palavras muito importantes ao povo. Deuteronômio capítulo 7, versículos 2 a 4. E quando o Senhor teu Deus os entregar diante de ti, tu os ferirás e os destruirás totalmente. Não farás aliança com eles, nem lhes mostrarás misericórdia, nem te casarás com elas. Não darás tua filha a seu filho, nem tomarás sua filha para teu filho. Pois eles desviarão teu filho de me seguir para que possam servir a outros deuses. Assim a ira do Senhor se acenderá contra você e o destruirá repentinamente. Vá para o capítulo 14. Deus repetiu isso por meio de Moisés. E ele disse isso especificamente. Capítulo 14, versículo 2. Pois tu, ele disse, és um povo santo para o Senhor teu Deus. E o Senhor te escolheu para seres um povo peculiar para si mesmo, acima de todas as nações que estão sobre a terra. Zorobabel conhecia esses avisos. Ele era o governador. E ele recusou a oferta dos samaritanos para ajudar a reconstruir o templo. Isso teria trazido a idolatria diretamente para o culto do templo de Deus em Jerusalém.
E ele sabia disso? Moisés havia dito isso. A lei era clara. Como nós nos relacionamos com isso? Bem, na década de 1950, nossos líderes foram procurados por amigos teológicos nossos que também acreditavam, repare, na autoridade das Escrituras e na iminente segunda vinda de Jesus Cristo. Mas, é claro, rejeitavam as reivindicações do quarto mandamento. Eles disseram aos nossos líderes que os cristãos haviam julgado mal os adventistas. Não tínhamos sido justos com o adventismo. Eles se ofereceram para nos ajudar a provar que éramos um grupo cristão tradicional. Eles ficaram ao nosso lado como amigos e irmãos. Em Profetas e Reis, páginas 570 e 571, não são os inimigos declarados e abertos da causa de Deus que mais devem ser temidos. Aqueles que vêm com palavras suaves e discursos agradáveis, aparentemente buscando uma aliança amigável com os filhos de Deus, têm maior poder para enganar. E especialmente hoje, enquanto a história da Terra está se encerrando, o Senhor exige de seus filhos uma vigilância que não conhece retaliação. Mas aparentemente nossos líderes daquela época não leram Esdras 4. Ou Deuteronômio 7, ou Profetas e Reis, aquele capítulo. Aceitamos com gratidão a ajuda de nossos irmãos e irmãs evangélicos e ajustamos alguns de nossos ensinamentos, não todos, mas alguns, para atender às suas exigências, de modo que não fôssemos mais rotulados como uma seita, sendo retirados da categoria de seita por Walter Martin. Em vez de rejeitarmos a oferta deles, como Esdras fez nos tempos do Antigo Testamento, unimos forças com os evangélicos e desde então temos enfrentado controvérsias e algum caos. Aparentemente, não aprendemos uma lição que era crucialmente importante. Tudo bem. Mas, afinal de contas, o que, afinal, tudo isso tem a ver com o fato específico de Desmond Ford ser considerado um liberal? Ok. Após a década de 1950, houve muito debate sobre religião e se tínhamos agido corretamente, e alguns líderes se opuseram ao livro Questões sobre Doutrina. Por fim, não foi reimpresso. Mas aí, no final da década de 1970, professores respeitados da Universidade Andrews e de outras instituições decidiram que era preciso reimprimi-lo. E um respeitado professor da Austrália surgiu nos Estados Unidos e se tornou um acadêmico muito requisitado em seminários e retiros acadêmicos por todo o país. Desmond Ford teve um grande impacto em nossa compreensão da justificação pela fé, o Evangelho. Tudo bem. Quem é Desmond Ford? Tive a oportunidade de lecionar com ele no Pacific Union College. Seu escritório ficava ao lado do meu durante vários anos. Desmond Ford definitivamente não é um liberal. Não sou liberal. Sim, ele negou a doutrina do santuário. Sim, ele negou em 1844. Isso não o torna automaticamente um liberal. Um liberal, ou seja, alguém que não é liberal, é aquele que tem plena crença na autoridade das Escrituras. Não há dúvidas quanto à autoridade das Escrituras. Desmond Ford frequentemente citava Ellen White. Ele conhecia muito bem os escritos dela. Ele era um defensor do sábado do sétimo dia. Ele foi um grande defensor da reforma da saúde, muito melhor do que eu fui durante aqueles anos. Ele tinha padrões elevados e levava uma vida cristã santificada. Nunca o vi atacar ou dizer nada de impróprio a um aluno da Pacific Union College. Ele se baseou nos compromissos da década de 1950. Foi só isso que ele fez. Ele acreditava nas mesmas coisas em que nossos líderes acreditavam na década de 1950, exceto no Evangelho, exceto no santuário, exceto no fim do tempo da graça e na existência de uma última geração no fim dos tempos. Tudo bem? Ele expressou melhor do que qualquer um que eu conheça antes dele o que realmente é o Evangelho evangélico, o entendimento evangélico da salvação. Qual é esse entendimento básico?
que nascemos pecadores. Você não precisa fazer nada para ser um pecador condenado aos olhos de Deus. Basta respirar pela primeira vez e você já está automaticamente sob condenação. Ele acreditava na natureza não caída de Jesus Cristo, que Jesus Cristo, a única maneira de ele ter vivido sem pecar, foi tendo uma natureza não caída. A única possibilidade. A justificação é o único requisito para a salvação, não a santificação. Isso é um benefício secundário. A justificação é o único requisito para a salvação e ninguém será sem pecado antes da segunda vinda de Cristo. Todos esses são os principais marcos do entendimento evangélico da salvação. E, meus amigos, acredito que temos muito mais a temer dos evangélicos do que dos liberais. Quem são os liberais? Eles negam a criação em 6 dias. Eles negam que Ellen White tenha qualquer autoridade sobre nossas vidas hoje. Eles promovem causas como os direitos dos homossexuais em nosso país, entre outras coisas. Mas os evangélicos são muito parecidos conosco. Eles acreditam na autoridade da Bíblia e na breve vinda de Jesus. Eles acreditam que precisamos ter uma sociedade melhor na América, assim como nós acreditamos. Eles são muito parecidos conosco. Os evangélicos que compartilham alguns dos nossos valores são hoje aqueles que estão se unindo a católicos honestos e formando grupos para apresentar um novo movimento político em nosso país. São eles que vão legislar sobre a moralidade. São eles que vão derrubar a separação entre igreja e Estado, não os liberais. Os evangélicos conservadores. O evangelho evangélico atrai o lado liberal do adventismo. Santificação, não se preocupe com isso. Isso não é importante. A ausência total de pecado é impossível. Nós não vindicamos o caráter de Deus. Nós não apressamos a volta de Cristo. Os padrões são baseados na cultura. Esse é o lado liberal do adventismo, e o evangelho deles atrai esse lado. Mas a política evangélica é outra questão. Isso atrai o lado conservador do adventismo. Eles são contra o aborto, assim como nós. Eles são contra a homossexualidade. Eles enfatizam os 10 mandamentos. Eles estão acostumados a reunir cristãos, colocar cristãos eleitos em posições de poder. Eles gostam de rádio e mídia conservadora, assim como nós. Existem tantas semelhanças. E então, meus amigos, Desmond Ford era um conservador, mas ele era um conservador evangélico. Você precisa juntar esses 2 aspectos para entender quem foi Desmond Ford. Não era um liberal, não estava tentando destruir o adventismo, mas sim tentar remodelar o adventismo para aquilo que ele acreditava ser o verdadeiro conceito bíblico, um conservador evangélico. E suas crenças estão sendo apresentadas nos mais altos níveis acadêmicos agora, hoje, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como evidenciado por 4 livros publicados em 2018. Ford está tendo muito mais impacto hoje sobre o adventismo conservador, do que teve quando estava vivo. Hoje é a sua hora de autoridade. Ele está destruindo o próprio propósito e a própria missão do movimento adventista do sétimo dia, para o qual fomos chamados à existência. Por que Deus chamou um movimento à existência? Não apenas para salvar mais pessoas. Isso faz parte, mas também para preparar um povo que se levantaria como os 144 mil para demonstrar a última mentira do governo de Satanás. Que você não pode obedecer se tiver uma natureza caída. Foi isso que ele negou. É por isso que ele compartilhou um evangelho diferente. Os adventistas conservadores, estão. Bem, eu diria que todos os evangélicos, especialmente os evangélicos conservadores, estão na vanguarda da luta pela união entre igreja e Estado, o que resultará na formação da imagem da besta e na imposição da marca da besta. E os adventistas conservadores estão cada vez mais simpáticos a essas visões políticas. Tudo bem. O que vamos fazer agora é colocar na tela que está à sua frente alguns pontos sobre as diferenças entre os conceitos evangélicos e liberais. Aqui, antes de tudo, a posição adventista.
Sobre as Escrituras, acreditamos na inspiração do pensamento, não na inspiração verbal, mas sim na inspiração do pensamento. O mais importante, acreditamos na plena autoridade das Escrituras. E então, quanto à salvação, tanto a justificação quanto a santificação são necessárias para a salvação, não apenas uma ou outra. Ambas são partes essenciais da salvação. Em profecia, acreditamos em um método consistente de salvação ao longo da história. Deus não mudou as regras quando Jesus morreu. Sempre houve salvação pela graça em todo o Antigo Testamento, tão forte quanto no Novo Testamento. E Israel não é significativo para esse entendimento profético. Isso não faz parte do nosso papel hoje. Criação em 6 dias, terra de idade curta. A segunda vinda, um retorno literal de Jesus a esta terra e não um arrebatamento secreto, e o milênio será passado no céu, não nesta terra. Essa é a posição adventista do 7º dia sobre os diversos assuntos que são cruciais para entender o grande conflito entre Cristo e Satanás. Então há mais uma coisa. Verdade na sociedade, liberdade religiosa para todos. Cada um decide por si, e a verdade é promovida pela persuasão, não por registros ou regras promulgadas por leis. Tudo bem. E quanto à posição liberal e à posição evangélica sobre essas mesmas questões? Na perspectiva liberal, as Escrituras são culturalmente dependentes. Depende da cultura para a qual você está escrevendo. Isso varia de cultura para cultura, e nem tudo se aplica hoje em dia. Coisas que antes achávamos importantes já não são mais importantes. A posição evangélica é a inspiração verbal, ou seja, a Bíblia é verbalmente inspirada, mas também tem plena autoridade em nossas vidas hoje. Qual dessas duas posições está mais próxima do adventismo? Bem, obviamente a última, embora não seja exatamente a mesma. E quanto à salvação? Na posição liberal, a graça está sempre baseada no amor, apenas amor, e a maioria terá a certeza da salvação. A posição evangélica é que todos estão condenados desde o nascimento, mas somos salvos pela justificação, não pela santificação. Isso é um resultado da salvação, não uma causa da salvação. Em profecia, a posição liberal é que as profecias se aplicam apenas localmente à situação local e são palpites espirituais humanos, o melhor que conseguimos imaginar. Na posição evangélica, e isso é crucial, o dispensacionalismo, as regras mudam. Antes de Cristo, um conjunto de regras, salvos pela obediência. Depois de Cristo, salvos pela graça, as regras mudam e haverá outra em breve, na qual os líderes judeus estarão envolvidos em mais uma demonstração do processo dispensacionalista. Tudo bem. Absolutamente todas as profecias do Antigo Testamento devem se cumprir literalmente. Crucial, fundamental para as posições evangélicas. Todas elas, incluindo a reconstrução do templo e o restabelecimento dos sacrifícios oferecidos naquele templo. Os fundos estão disponíveis. Eles estão prontos. Eles estão prontos para ir. Tudo o que eles precisam é de permissão. Então, interpretações proféticas. E quanto à criação? A posição liberal, evolução teísta. Deus realmente projetou a evolução como um processo para realizar a obra da criação, e ele fez isso ao longo de milhões de anos. A posição evangélica, uma criação em 6 dias, uma terra de idade curta, talvez não exatamente da forma como acreditamos, mas, ainda assim, uma terra jovem criada em 6 dias. A segunda vinda. A posição liberal é que não haverá um retorno iminente de Cristo. Pode haver algum tipo de retorno, mas não em breve. A melhoria gradual da sociedade é o que devemos buscar. A posição evangélica, um retorno literal após um arrebatamento secreto. Se você não conseguir chegar até o fim dos tempos, Deus o levará antes da hora. Você não precisará passar pelas batalhas finais. E o reinado milenar de Cristo nesta terra, centrado em algum lugar, como eu disse, seja na Palestina ou aqui nos Estados Unidos. Finalmente, verdade e sociedade.
A unidade se dá por meio da diversidade. Quanto mais pontos de vista diversos tivermos, melhor será, maior será a chance de alcançarmos unidade. E todas as opiniões têm o mesmo valor. Não, nenhuma é melhor do que a outra. Na posição evangélica, a liberdade religiosa garantida é para os cristãos. É uma forma diferente de liberdade religiosa. Nem todas as pessoas têm a mesma liberdade religiosa. Os cristãos possuem uma liberdade religiosa pura e distinta. E a moralidade virá por meio da legislação. Qual dessas duas áreas é mais parecida conosco? Mais uma vez. Obviamente, a posição evangélica. É por isso que, na década de 1950, fomos favoráveis às sugestões deles sobre como torná-la mais atraente para outros cristãos, e assim, teríamos mais influência evangelística com outros cristãos se simplesmente adaptássemos alguns ensinamentos. Certo, a última coisa que quero fazer. Qual é mesmo a posição adventista? Vamos ter muita certeza, inspiração do pensamento, plena autoridade das Escrituras. Para a salvação, tanto a justificação quanto a santificação são necessárias. Profecia, método consistente de salvação ao longo da história. Um único método de salvação, somente pela graça mediante a fé, sempre e para sempre. Nunca pela obediência a uma lei. Israel, sem relevância em qualquer aplicação final da profecia. Criação em 6 dias, terra de idade curta. Segunda vinda, retorno literal, sem arrebatamento secreto, e o milênio não será passado aqui na terra. Será passado no céu. Verdade e sociedade, liberdade religiosa é para todos, igualmente para todos. E a verdade é promovida apenas pela persuasão, nunca por legislação, nunca por perseguição. Essa é a posição adventista, conforme eu entendo. Você precisa refletir sobre no que acredita e decidir qual é o seu entendimento sobre isso. É nisso que acreditamos como adventistas do 7º dia. Como o cordeiro algum dia falará como um dragão, aqui está o que quero compartilhar com você de forma breve. O grande conflito é a definição mais clara do que acontecerá em nosso futuro imediato. Páginas 443 a 445 e 592. O que eu fiz aqui foi sintetizar, com as minhas palavras, o que essas passagens dizem nessa seção de O Grande Conflito. Igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma ao formar uma aliança com poderes mundanos manifestaram um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Então, igrejas protestantes, repare, não autoridades protestantes, não líderes protestantes, não pessoas da Suprema Corte protestante, não presidentes protestantes. Igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma ao formar alianças com poderes mundanos manifestaram um desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência, porque nós vamos fazer do jeito certo. Desta vez, nós vamos fazer certo. Portanto, a apostasia na igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Não é a apostasia na nação, é a apostasia na igreja. Acompanhe essas coisas com atenção. Você pode ler isso por si mesmo em O Grande Conflito. São decisões da igreja que estão em questão aqui. A Bíblia declara que, antes da vinda do Senhor, existirá um estado de declínio religioso semelhante ao dos primeiros séculos, quando perderam o primeiro amor. Você se lembra disso? Antes da vinda do Senhor, um estado de declínio religioso em nosso tempo, hoje. Mas há anos existe, nas igrejas de fé protestante, um sentimento forte e crescente a favor de uma união baseada em pontos doutrinários comuns. Coisas em que podemos concordar, coisas nas quais podemos ter unidade.
Ignore as coisas que são tão distintas que não podem ser colocadas juntas de forma alguma. Ignore se a salvação vem pela fé e crença pessoal em Jesus Cristo, ou se vem pela participação em uma missa todo domingo. Simplesmente ignore essas coisas. Concentre-se nos pontos de doutrina comum e trabalhe junto nessas questões. Ignore todo o resto. Para garantir tal união, a discussão de assuntos sobre os quais não havia consenso, por mais importantes que fossem do ponto de vista bíblico, como o funcionamento da salvação, teria necessariamente que ser deixada de lado. Não se preocupe com essas coisas sobre as quais vocês não conseguem concordar. Apenas trabalhem naquilo em que conseguem concordar. O ministério das denominações protestantes evangélicas não é apenas formado sob uma tremenda pressão do mero medo humano, mas eles vivem, se movem e respiram em um estado de coisas radicalmente corrupto, que apela a todo momento para todos os elementos mais baixos de sua natureza, para silenciar a verdade e se curvar ao poder da apostasia. Ainda não vimos o cumprimento total disso. Isso ainda está por vir em todo o seu poder. Estamos vendo partes disso, mas está vindo com força total para se curvar ao poder da apostasia. Perceba que todas essas coisas, todas elas têm a ver com situações atuais sobre as quais estamos falando hoje. Mais uma. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, unindo-se sobre pontos de doutrina que têm em comum, influenciarem o Estado a impor seus decretos e a sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana e a imposição de penalidades civis sobre os dissidentes será inevitável. Por favor, presta muita atenção nisso. A imagem da besta ainda não foi formada, pelo menos não aqui nos Estados Unidos. Vai ser necessário algo distinto para que isso aconteça, e isso virá dos nossos amigos religiosos, não dos nossos oponentes ou apoiadores políticos. Vai vir daqueles que acreditam em ensinamentos semelhantes aos nossos sobre religião e fé, e é daí que virá a decisão. Então, a imagem da besta é como a besta. Esse é o ponto principal. É uma organização religiosa. Ela tem autoridade para promulgar leis religiosas. Ela se tornará uma semelhança do poder romano, o que permitirá que o poder romano volte a existir plenamente aqui mesmo em nosso país. A imagem da besta representa aquela forma de protestantismo apóstata que será desenvolvida quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para impor seus dogmas. Quando as igrejas protestantes, repare nisso, não a Igreja Católica não será centralizado pela Igreja Católica. Isso pode ser visto na Europa, América do Sul e em outros lugares. Mas nos Estados Unidos serão as igrejas protestantes que se desenvolverão à medida que buscarem o poder do governo civil. E mais uma coisa. A corrupção política está destruindo o amor à justiça e o respeito pela verdade, e até mesmo na livre América. Por favor, preste muita atenção nisso, não na América tirânica. Na América livre, governantes e legisladores, para garantir o favor público, cederão, não iniciarão, cederão à demanda popular por uma lei que imponha a observância do domingo. Uma lei dominical não será feita em segredo. Uma lei dominical não será feita às escondidas atrás de portas fechadas. Uma lei dominical será exigida por pessoas que têm medo por sua existência, que acreditam que não poderemos mais existir a menos que coloquemos Deus novamente no centro de tudo o que fazemos. Como é possível? Você já pensou sobre isso? Como é possível que o domingo seja libertado do jogo político, das disputas em que estamos envolvidos? Como é possível que as pessoas algum dia digam, vamos abrir mão de tudo isso, vamos abrir mão de toda a diversão no domingo e vamos voltar para a igreja? Nós vamos fazer isso acontecer? Você já pensou em quão drástico seria para que toda uma nação, a vontade de todo um país, fosse submetida à vontade de seus líderes políticos nesses pontos? Por favor, perceba novamente, tudo isso vem dos nossos amigos religiosos.
Isso não vem dos nossos amigos políticos. Eles vão ceder. A América Livre vai ceder à pressão do povo, exigindo legislação dominical, e isso vai levar um tempo. Eu não acho que isso vai acontecer rapidamente. Isso vai exigir um debate no Congresso. Quem sabe quanto tempo isso vai levar? Eu não faço ideia de quanto tempo vai levar até que um país inteiro abra mão de sua liberdade de fazer o que quiser e volte para a igreja, cada um de nós, em todos os domingos, para o resto do tempo. Certo, esses são meus pensamentos. Desmond Ford, um evangélico conservador querendo remodelar o adventismo para a versão que foi defendida nos anos 1950, através do livro Perguntas sobre Doutrina e Outros Semelhantes. Desmond Ford queria salvar a Igreja Adventista do Sétimo Dia e transformá-la em uma Igreja Adventista do Sétimo Dia evangélica. Esse é o perigo que enfrentamos. O perigo vem dos nossos amigos, não dos nossos inimigos. Os samaritanos que queriam ajudar a reconstruir o templo, é daí que vem o nosso perigo. Não vem daqueles que negam toda a verdade sobre a realidade. Vem daqueles que estão defendendo a verdade contra Satanás e seus inimigos. Desmond Ford, meu amigo, eu não vou julgar a salvação dele. Isso cabe a Deus. Só ele conhece o coração e a alma do meu colega Desmond Ford. Mas Desmond Ford causou grande dano a todo o movimento adventista do sétimo dia e continua causando até hoje. Que Deus nos ajude a sermos poupados disso. Vamos orar. Pai Celestial, somos tão gratos porque o Senhor nos deu advertências, porque o Senhor nos deu oportunidades de tomar decisões que são nossas, não de outra pessoa. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos advertiu exatamente sobre o que vai acontecer através do livro O Grande Conflito e do livro do Apocalipse. Como nosso país vai mudar, como nossa sociedade vai mudar, como a vida nesta terra vai mudar quando tudo der errado e houver leis para impor a obediência. Que este grupo, que esta congregação, que todos que estão ouvindo recebam 100% de fé na Tua obra, no Teu poder e na Tua vitória. Peço isso em nome de Jesus. Amém.